Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Ingrácio Advocacia. Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada previdenciária do Ingrácio. E o tema que eu separei para a gente conversar hoje é sobre o tempo de contribuição. Depois de muitos anos trabalhando e contribuindo, eu tenho certeza que você tem uma ideia de quanto tempo de contribuição você tem, certo? E levando em consideração essa ideia, muitas vezes o segurado vai e faz o pedido da sua aposentadoria e, para uma péssima surpresa, acaba tendo um indeferimento, o benefício é negado. E o segurado não consegue entender o porquê. Porque quando ele olhou para a sua vida contributiva, levou em consideração todos os seus períodos de trabalho, ele entendia que ele tinha direito. E isso acontece muito na prática, né? Mas o que acontece? Fazer essa contagem de tempo de contribuição, ela não é tão simples. Primeiro porque nós tivemos uma reforma da Previdência que trouxe umas alterações que a gente tem que levar em consideração quando vamos analisar um histórico de contribuição para ver o tempo total, né, de contribuição. E outra, que alguns meses eles podem não entrar na conta. Às vezes o segurado pensa, mas aquele período eu estava tudo certo, né? Eu trabalhei, vou ter esse período considerado. Mas às vezes não foi repassada a contribuição para o INSS e você não sabia, não apresentou nenhum documento outro que comprovasse e aquele período não entrou na conta, né? Ou o que eu vejo muito na prática, né, com os segurados que eu converso, que eu recebo no meu escritório, que falam, doutora, hoje eu estou com 50 anos de idade, eu comecei com os meus 20, então eu tenho 30 anos de contribuição. Só que na prática, isso é muito difícil. Por quê? Porque até a nossa data da reforma, essa contagem de tempo ela tinha que ser feita em dias, meses e anos. Então imagine, né, se você entrou em um vínculo, saiu e ficou ali uns 3 meses sem exercer nenhuma atividade, sem contribuir, só depois voltou a trabalhar, então você já perdeu esses 3 meses. Né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, hoje a gente vai conversar sobre contagem de tempo de contribuição, né? E vocês vão entender até mesmo o que precisa ser feito, o que pode ou não ser considerado na hora de analisar o seu tempo total de contribuição. E por que isso é importante? Porque tempo de contribuição é um dos requisitos para se aposentar, independente da aposentadoria que a gente está falando agora pós-reforma. Então, é essencial que vocês estejam a par da sua situação previdenciária, até para entender se vai chegar em algum determinado momento da vida que você, por exemplo, não vai mais precisar contribuir, porque você já tem o tempo total, só precisa esperar ali alguns meses para conseguir se aposentar. Então, fica comigo até o final dessa live para você entender, primeiro, o que é tempo de contribuição e como a gente conta, né, o tempo de contribuição. Qual é a diferença entre tempo de contribuição e carência, que são requisitos parecidos, mas não é a mesma coisa. Vou disponibilizar também, vou mostrar aqui na tela, né, uma calculadora de tempo de contribuição que vocês podem pegar a carteira de trabalho, o CNIS de vocês e podem fazer essa simulação nessa calculadora de tempo de contribuição que eu confio e eu recomendo. E vou dar algumas dicas também de como aumentar o seu tempo de contribuição. Alguns direitos que você pode ter e que você não sabe. E que o INSS também não te conta quando você vai solicitar um benefício. Então, no final da live, como sempre, a gente parte para o momento de dúvidas ao vivo. Então, se você tem alguma dúvida previdenciária sobre contagem de tempo ou sobre algum outro assunto, manda aqui para mim nos comentários que no final a gente conversa. E já aproveita o começo da live para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho. Quem também trabalha com direito previdenciário, me acompanha lá no Instagram, aparece aqui em cima da tela, Celise Beltrão, onde eu compartilho o dia a dia da advocacia previdenciária. Então, para a gente começar, né? Primeiro, o que é tempo de contribuição? A princípio, né, o tempo de contribuição, ele é aquele período em que você fez contribuição para o INSS.
Ah, doutora, mas eu ouvi falar que tem período que mesmo se não contribuir, vai contar como tempo. Sim, existe. Só que aí a gente está falando de exceções. Então a gente sempre tem que entender a regra. A regra é que o tempo de contribuição é o tempo que foi pago o INSS. Mas existem algumas exceções, que mesmo não tendo efetuado o pagamento, o período vai poder ser computado como um tempo de contribuição. Então, esse tempo ele pode tanto ser como um segurado obrigatório, né? Quando eu falo segurado obrigatório, entendam, são todos aqueles que exercem uma atividade remunerada e por isso eles estão obrigados a contribuir para o INSS. O recolhimento de contribuição não é uma opção, é um dever legal. E temos também os facultativos, que aí é exatamente o oposto dos segurados obrigatórios. Então, os facultativos, eles são aqueles que não exercem uma atividade remunerada, então eles não têm essa obrigação, mas eles têm essa faculdade, eles têm essa possibilidade de se filiar ao INSS, ser um contribuinte, a fim de garantir a concessão de determinados benefícios, seja um auxílio-doença, uma aposentadoria ou, eventualmente, uma pensão por morte para os seus dependentes, né? Trago aqui esses exemplos de benefícios, mas a gente sabe que existe um rol de benefícios previdenciários muito maior. E, além disso, o tempo de contribuição, como eu mencionei no início, é um dos requisitos para que você tenha direito de se aposentar. Quando a gente fala em aposentadoria, a gente tem que entender que temos 3 requisitos principais, que praticamente todas as aposentadorias vão exigir, né? Praticamente todas. Então, tempo de contribuição, carência e um requisito adicional que pode ser uma idade mínima ou uma pontuação. Praticamente todas as aposentadorias vão ter algum desses 3 requisitos, né? Sempre, a carência sempre vai existir, tempo de contribuição nas pós-reforma da Previdência sempre vai existir, quando a gente está falando das regras comuns, claro, e dependendo da regra, uma idade mínima ou uma pontuação. Pontuação nada mais é do que a soma do tempo de contribuição com a idade. Só que analisar esse tempo de contribuição, ele se torna um pouco complexo. Por quê? Porque nós tivemos uma alteração com a reforma da Previdência, que na realidade a alteração ela facilitou a contagem. Eu entendo que antes era mais difícil do segurado conseguir acompanhar qual era o seu tempo de contribuição. Porque olha só, antes a contagem ela era feita de data a data. Então imagine um segurado que entrou em uma empresa no dia 1º de janeiro de 2022, só que em fevereiro ele acabou se desligando da empresa. E ele saiu no dia 15. Né? Então ele ficou do dia 1º de janeiro de 2022 até dia 15 de fevereiro de 2022. Se a gente analisasse pela regra de cálculo anterior à reforma, né, válida até 13 de novembro de 2019, esse tempo seria contado como 1 mês e 15 dias. Por quê? Porque ele saiu no dia 15, o dia 15 foi o último vínculo. Então, era contado de data a data. E é por isso que os segurados geralmente achavam que tinham mais tempo do que de fato tinham, porque não estavam desconsiderando esses intervalos, essa pequena diferença de dias, né? Que quando a gente analisa uma vida inteira de trabalho, de pouquinho em pouquinho, a gente chega em um tempo aí sem contribuição considerável que pode impactar no tempo total de contribuição para fins de uma aposentadoria. Então, antes era dessa forma. Só que veio a reforma e a gente teve uma alteração. Então, como que ficou? Com a reforma, esse tempo de contribuição, ele passou a ser contado por competência. O que é a competência? A competência, neste mesmo exemplo que eu trouxe, competência de janeiro, competência de fevereiro. Então, quando a gente fala em competência, a gente está falando do mês, né, da competência mensal. Só que é lógico que a reforma ela trouxe mais um requisito, né? Não se aumentou apenas essa contagem de tempo, mas para que essa competência, ou seja, mesmo que você só tenha trabalhado 15 dias, 10 dias,
você vai ser considerado, para fins de tempo de contribuição, a competência, o mês cheio. Mas qual é um ponto que precisa ser observado? Que você só vai contar essa competência se o valor de contribuição, né, o salário de contribuição for igual ou superior ao salário mínimo. Então, vamos imaginar um segurado que tenha um valor de benefício não, uma remuneração de um salário mínimo. Se ele sai na metade do mês, ele vai receber o proporcional. E o proporcional vai ser abaixo de um salário mínimo. Agora, se a gente pega algum segurado que tem aí uma remuneração de R$4.000 mensal, se ele sai na metade do mês, ele recebe metade. Metade seriam 2.000, estaria acima do salário mínimo, né? O valor base da contribuição. Então, este é o requisito. Houve uma alteração na contagem antes, dias, meses e anos, né? E eram consideradas essas frações de dias. Veio a reforma e alterou para a contagem por competência. Então, os segurados acabam ganhando alguns dias a mais na sua contagem de tempo, né? Porque ele acaba ganhando mês cheio, mas desde que o salário de contribuição, então a remuneração considerada ali como base para a contribuição, seja pelo menos igual ou superior ao salário mínimo. Porque pós-reforma, contribuições abaixo do mínimo não contam para nenhum fim. Então, essa é uma alteração significativa que nós tivemos. E quando a gente fala em tempo de contribuição, surgem muitas dúvidas, né, com relação à carência. Poxa, mas na prática, qual é a diferença? Por que a aposentadoria exige um tanto de carência, né, e um tanto de tempo de contribuição? Mas entendam que a carência, ela é o número mínimo de meses para que o segurado possa ter direito a um benefício. Imaginem um plano de saúde. Para você se utilizar dos benefícios do plano de saúde, tem uma carência mínima, tem um tempo mínimo ali que você tem que estar pagando. A partir do momento em que você pagou aquele tempo mínimo, você pode se utilizar, né, do plano de saúde. Você pode obter ali a vantagem que o plano de saúde traz. Na Previdência é a mesma coisa. A carência é o número mínimo de meses para que você possa ter direito a determinado benefício. Não são todos os benefícios que exigem, né, uma carência, por exemplo, pensão por morte, não exige carência. Mas quando a gente fala de aposentadoria, né, aí exige uma carência que é a mesma para todas as regras. É uma carência de 180 meses. O que significam esses 180 meses? São 15 anos. Então, 15 anos de carência que equivale a 180 meses. E hoje em dia, né, essas contribuições, quando a gente vai analisar tempo de contribuição e carência, a forma de análise ela ficou muito parecida. Por quê? A carência ela sempre foi contada por competência. Então, independente se você trabalhou ali 5 dias em um mês, ou 10 dias, ou 15, ou o mês inteiro, houve recolhimento de contribuição, houve ali o trabalho, então você tem um mês de carência. O que não acontecia com o tempo de contribuição, né? O tempo de contribuição era exatamente os dias trabalhados, só que com a reforma mudou também para competência. Então, hoje, a forma de análise, ela é muito semelhante, porque também vai se considerar por competência, pelo mês cheio. Mas não é tudo que conta para tempo de contribuição que vai contar para carência. Daí a gente tem que entender. O exemplo vou dar 2 exemplos na realidade, 2 exemplos mais comuns da gente ver na prática. Imagine um segurado que nasceu no meio rural e quando ele era muito pequeno, ele trabalhava com seus familiares, tinham ali um pequeno pedaço de terra onde eles plantavam, né? Então plantavam lavoura branca, tinha um porquinho, uma galinha, tudo ali visando a subsistência da família, só realmente trazer comida para a mesa, sabe? Para a família ter realmente o que comer, o que se alimentar. Aí, eventualmente, sobrava um pouquinho, vendia para algum cerealista, mas nada visando uma atividade econômica. Era pensando só na subsistência. Neste caso, se esse período de trabalho rural com os familiares foi até outubro de 1991, 30 de outubro de 1991, então, aqui é possível que
seja contado como tempo de contribuição se comprovar o exercício da atividade rural, mas não vai contar para carência. Por quê? Porque nessa hipótese, o segurado não vai precisar pagar nada, né? Ele não vai precisar pagar contribuição, ele só vai ter que comprovar que era um segurado especial rural. Então, ele conta para tempo, mas ele não conta para carência, né? Via de regra, não conta para carência quando a gente pensa aí numa aposentadoria por tempo de contribuição. Outro exemplo muito comum também, pessoal, recolhimento em atraso. Então, imagine um segurado que teve empresa e entre os anos de 1995 até 2000, não fez o recolhimento de contribuição previdenciária. Só que hoje, quando ele vai analisar a sua situação, quando ele vai fazer seu planejamento, ele percebe que aqueles 5 anos poderiam fazer a diferença, né? Se ele pagasse aqueles 5 anos, ele poderia se aposentar por alguma regra de aposentadoria. Então, ele tem a possibilidade de fazer um pedido ao INSS para que o INSS emita essas guias em atraso. Como é muito tempo, tem que pedir para o INSS, não dá para, nem consegue, né, só emitir a guia. Mas ele vai comprovar que ele trabalhava, que ele tinha empresa, que ele era, né, um sócio de empresa, tinha prolabore, exercia atividade, e o INSS vai dar o ok e ele vai pagar. Mas esse pagamento, ele poderá contar para tempo de contribuição, mas ele não vai ser computado para carência. Então, vejam que tem alguns casos que conta para tempo, mas não conta para carência. Por isso que, especialmente quando a gente fala de uma aposentadoria por idade, pagamento em atraso sempre é um problema, né? Sempre é um risco muito alto. Por quê? Na aposentadoria por idade, o segurado precisa, né? Pensando na regra de transição, o mesmo tempo que é exigido de carência também é exigido de tempo de contribuição. Então, aí se o segurado vai e faz esse pagamento em atraso, ok, ele vai ganhar um tempo de contribuição, mas ele não vai ganhar carência, e daí não adianta nada. Ele vai ter efetuado o pagamento, ele vai aumentar o seu tempo, mas de igual modo o segurado vai ter que esperar e ir pagando todos os meses em dia para conseguir completar os 180 meses de carência. Então, recolhimento em atraso, muita atenção, mas é um exemplo que pode contar para tempo, mas não vai contar para carência. E quando a gente fala em aposentadoria, né, eu trouxe aqui o exemplo da aposentadoria por idade, mas a gente tem que entender qual é o tempo mínimo necessário para se aposentar. Com frequência eu recebo dúvidas, poxa, doutora, mas eu tenho um colega que nunca contribuiu, ele tem 65 anos e ele se aposentou por idade. Provavelmente seja um caso de um benefício de prestação continuada e não uma aposentadoria. Porque a aposentadoria, né, como um benefício previdenciário, ela exige essa contraprestação por parte dos segurados. Então, quando a gente está analisando a aposentadoria, é necessário que se comprove ali o seu tempo de contribuição, tá? Então, é um requisito. Primeiro, pensando na aposentadoria por idade, na regra de transição, ou seja, para quem já era afiliado ao INSS até a data da reforma, só que não fechou os requisitos. Então, tanto o homem quanto a mulher precisam de 15 anos de tempo de contribuição. Se a gente vai olhar nas regras de transição, aí é diferente, as regras de transição de tempo de contribuição. Por quê? Porque o homem vai precisar pelo menos de 35 anos de tempo de contribuição e a mulher vai precisar de pelo menos 30 anos de contribuição. Esse vai ser o nosso tempo básico, né? E aí, claro, vão ter algumas regras que poderão exigir um pouco a mais. Por exemplo, a regra do pedágio. No pedágio de 100%, a pessoa tem que cumprir os 35 se homem ou 30 se mulher, mais exatamente o que faltava na reforma para fechar esse tempo. Então, lá faltavam 4 anos para o homem fechar 35, ele vai ter que trabalhar por 8 anos. 4 para fechar 35, mais 4. Mas a base que a gente tem que levar em consideração é que 35 para os homens e 30 para as mulheres. Se a gente está diante de uma aposentadoria
programada, que é a nova aposentadoria, para quem começou a ser um contribuinte do INSS só depois da data da reforma da Previdência, então depois de 13 de novembro de 2019, aí a gente tem uma alteração para os homens, porque essa aposentadoria programada, ela não deixa de ser uma aposentadoria por idade, em que a mulher permanece precisando de 15 anos de contribuição. Só que o homem agora precisa de 20 anos. Então, a gente tem uma alteração de 5 anos no tempo que vai ser exigido dessa pessoa. Ainda, nós temos também a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela vai exigir 15, 20 ou 25 anos de trabalho especial. E esse tempo exigido, ele vai depender do grau de insalubridade, do grau de nocividade à saúde, né? Se for aí uma insalubridade de grau mínimo, grau médio ou grau máximo. E aí tudo vai depender das condições de trabalho que o segurado fica exposto. Essas são as regras mais aplicáveis. Aí, lógico, nós temos também outras regras específicas, como, por exemplo, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que a gente tem requisitos que eles são diferenciados. Só que aí depende de qual é o grau de deficiência e a gente tem uma contagem que tem que analisar quando essa deficiência iniciou, se a vida inteira foi uma deficiência leve ou se houve progressão, se houve melhora, porque todos esses fatores vão interferir em quanto tempo o segurado vai precisar, mas é uma hipótese também. Mas para você conseguir entender, poxa, doutora, eu quero saber, né? Agora eu estou curioso, quanto tempo de contribuição eu tenho? Eu vou mostrar uma ferramenta para você que você vai conseguir entrar, acessar. Ela é muito fácil de utilizar e você vai entender qual é o seu tempo de contribuição. Então, deixa eu ver aqui se vai. Deixa eu ver aqui para... Vamos ver aqui se eu consigo. Pronto. Então, olha só. Aqui a gente está no nosso site do Ingrácio e é uma calculadora simplificada de tempo de contribuição. Essa calculadora é uma calculadora do cálculo jurídico, que é o software de cálculos que a gente utiliza aqui no escritório. Então, veja só como é simples. O link, para quem quiser acessar depois, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês conseguirem fazer a contagem. Então, vejam só. O que a gente vai ter que levar em consideração? Data base. Quando a gente fala data base, olha só, é a data a qual você quer calcular o tempo de contribuição. Né? Normalmente a DIB, que é a data de início de benefício, ou DER. DER é a data de entrada no requerimento. Aquele dia que você fez o pedido no INSS, por exemplo. Mas aqui vamos colocar 22, né? A data de hoje, 22 de julho de 2022. Em seguida, você vai ter que preencher a sua data de nascimento. Né? Por quê? Porque a gente tem que entender... Primeiro, qual é a sua idade, qual é o sexo. Tudo isso pode trazer diferença. Então, vamos colocar aqui. Eu vou pôr 4/3/94. Sexo feminino. Por que tem que colocar? Aqui eu estou colocando os meus dados, né? Mas por que tem que colocar? Porque o sexo pode trazer diferença, especialmente quando a gente está falando aqui em atividade especial, que vocês vão ver que, inclusive, essa calculadora permite considerar um tempo como especial, tá? Então, olha só, preenchi os dados. Aí, períodos de contribuição. Vamos colocar aqui, desde 2014, que teria aí 20 anos, até a data de, vou pôr 31/12/2020, e depois um período de 1º de janeiro de 2022 até a data de hoje. Não, na verdade, eu vou fazer o contrário. Aqui eu vou colocar até 31/12/2018. Vocês já vão entender o porquê. 2018
aqui 1º de janeiro de 2019 até a data de hoje, 22/7/2022. Vamos imaginar que, a partir de janeiro de 2019, eu trabalhei em uma empresa, uma fábrica, exposta a um ruído muito excessivo, né? Um ruído excessivo, insalubre. Então, eu vou vir aqui e vou colocar especial 25, porque quem trabalha exposto a um ruído muito alto tem direito a uma aposentadoria especial com 25 anos de atividade especial. Então, vou pôr aqui. Aqui embaixo, vocês vão ver que tem uma opção avançada, que ela fala calcular o tempo de contribuição conforme a regra do decreto 10.410. O que é essa regra? É a regra nova que eu mencionei para vocês, em que a contagem vai ser feita por competência, tá? A contagem vai ser feita por competência. Então, vamos colocar aqui. Que até traz, veja só, segundo a regra do decreto 10.410, a contagem de tempo de contribuição após a reforma é feita somente os meses de contribuição em que o salário correspondente ficou acima do mínimo. Então, ok. Primeiro, a gente vai fazer aqui uma contagem normal. Então, comecei em 4 de março de 2014 e vamos fazer a contagem até hoje. Digamos que eu não tenha nenhum intervalo, mas aqui é muito importante, tá? Colocar o início e o fim de cada vínculo. Aqui a gente está fazendo uma simulação. Então, a gente vai para ver o resultado. Olha só, veio para mim. Então, meu tempo de contribuição seria de 8 anos, 4 meses e 19 dias. A minha pontuação, 36,77. Tempo de contribuição especial, nada, porque nessa primeira simulação a gente não vai considerar tempo especial. E olha só, a calculadora traz também o meu fator previdenciário. E é por isso que é essencial informar a sua data de nascimento e o seu sexo, porque a sua idade, né, isso interfere na hora de calcular o fator previdenciário. Então, aqui eu teria hoje 8 anos, 4 meses e 19 dias. Agora, vamos fazer de novo agora com tempo especial. Então, 4/3/94, sexo feminino, começando em 4 de março de 2014, até 31 de dezembro de 2018, normal. E depois eu comecei a trabalhar na fábrica com ruído muito alto. Então, até. Aqui eu vou colocar especial. Ótimo. Vamos por aqui as opções avançadas, né? Para puxar conforme o decreto. Olha só. Agora, o que o sistema traz? Ele traz para mim qual é o meu tempo especial, né? O tempo de atividade especial, eu tenho 3 anos, 6 meses e 22 dias. Ao todo, eu tenho 8 anos, 6 meses e 22 dias. Só que qual é a questão? O tempo de contribuição especial, eu ganho um adicional só até a data da reforma. Então, aqui depois eu não posso ganhar um tempo a mais, né? Então, aqui eu tenho um tempo total e desses eu tenho 3 anos, 6 meses e 22 dias de atividade especial. A minha pontuação, ela aumentou um pouquinho, porque se eu posso ganhar tempo adicional até a reforma, aumenta a minha pontuação também. Então, é uma calculadora muito simples de vocês utilizarem para terem uma ideia do tempo de contribuição de vocês. Deixa eu voltar aqui para a tela. Vou cancelar aqui para voltar para a tela. Pronto. Então, olha só. E por que eu recomendo essa calculadora? Porque eu vejo que muitos segurados acabam tendo ali o simulador como a forma de planejar a aposentadoria. Mas essa não é a melhor ferramenta, pessoal. Por quê? Primeiro, porque essa simulação, essa calculadora, ela acaba sendo mais confiável, né? Porque dá uma ideia do seu tempo de contribuição total e de quanto pode vir ali a faltar para sua aposentadoria. Você consegue até entender se você talvez esteja precisando de um tempinho a mais de contribuição, né? E permite calcular período de atividade especial. Essa é uma das principais diferenças, porque o INSS,
ele não considera, né, o simulador. Na verdade, o simulador não considera várias hipóteses. Por exemplo, o caso do rural. O INSS só tem esse conhecimento que você exerceu uma atividade rural depois que você faz o pedido e apresenta a documentação. Antes disso, ele não tem essa informação. E se você puxar uma simulação, não vai aparecer. Mas se você vai nessa calculadora que eu mostrei e fala, não, então, ali quando eu estava com os meus 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar com meu pai, eu trabalhei até, vamos imaginar, até 1989, daí depois eu fui para a cidade, né, e comecei a trabalhar registrado. Você consegue lançar essas informações e aí você fica a par do seu tempo de contribuição. E como eu disse para vocês, tem algumas dicas que eu quero dar de como aumentar o tempo de contribuição. Já dei algumas, né? Já antecipei algumas, mas existem formas de aumentar o seu tempo de contribuição. Porque eu percebo que tem muitos segurados que pensam que tem menos tempo do que realmente podem considerar para sua aposentadoria. É o caso do rural, né, que trabalhou. Às vezes alguns pensam, nossa, mas eu era muito novo, eu não tinha documento no meu nome, né? Como que eu comprovo isso? E, gente, não precisa ser um documento no seu nome. Pode ser, por exemplo, um documento no nome do seu pai. Se você trabalhava com seu pai e ele estava lá exercendo atividade rural, é uma possibilidade. Por mais que você fosse pequeno, né? Tinha ali os 12 anos de idade. Eu trago 12 anos porque é o que geralmente é reconhecido. Mas existe a possibilidade de reconhecer mais jovem, lá com seus 8 anos de idade, 10 anos. Tudo vai depender de quais documentos você tem para comprovar essa situação, né? Isso é muito importante. Então, para aumentar o tempo de contribuição, você pode contar com esse período rural. Outra hipótese, você pode considerar período especial, porque você ganha um tempo adicional para aqueles períodos que são especiais até a data da reforma, né? O mais comum da gente ver na prática é o homem ganhar um adicional de 40% e a mulher um adicional de 20%. Esse exemplo mesmo que eu trouxe. Se eu trabalhasse em uma fábrica exposta a um ruído muito excessivo, eu poderia ganhar um tempo adicional, né? 20% de tempo adicional, então aí 10 anos virariam 12 anos. No caso do homem, 10 anos, 14 anos. Né? Eu poderia contar com esse tempo adicional para conseguir se aposentar. Outras hipóteses também que a gente tem, tempo de serviço militar, né? Aquele período. Ah, mas como que eu faço? Você tem que apresentar o certificado de reservista para o INSS, mas ele pode te ajudar na aposentadoria, pode aumentar o seu tempo e antecipar algum benefício. Ou se não antecipar, ele pode pelo menos aumentar o coeficiente de cálculo, e aí você pode receber uma aposentadoria maior. Isso pode acontecer. Outras hipóteses, período como aluno aprendiz em escola técnica, ou ainda período que você recebeu um benefício por incapacidade, desde que, né, ele seja intercalado. Então, aqui é uma dica já. Se hoje você está recebendo um benefício por incapacidade, imagine que antes você contribuía para o INSS e hoje você está recebendo um benefício. Está afastado em razão de problemas de saúde que te deixaram incapacitado para exercer suas atividades. Se você, depois que terminar de receber o benefício, for lá e fazer uma contribuição, você vai estar intercalando esse período. E quando o período é intercalado, ele pode contar para tempo de contribuição. Inclusive, em alguns casos, pode computar para carência também. Então, às vezes os segurados pensam, nossa, mas eu perdi muita parte da minha vida ficando afastado, porque eu fiquei muito doente. Mas calma, porque isso pode ser considerado como tempo de contribuição. É uma possibilidade. Outra questão, trabalho informal, né? Trabalhou, você era um empregado, mas o empregador não assinou a tua carteira. Isso é o que mais acontece, né? Infelizmente, pessoas que trabalharam na informalidade. Esse período pode ser contado na sua aposentadoria. É lógico que você vai precisar ter provas, né? É necessário comprovar, porque se você não tem o vínculo em carteira para comprovar, através de outros documentos você vai precisar fazer essa comprovação. Ainda, tempo que você trabalhou no serviço público. Imagine que no começo da vida trabalhou em um município ou em um estado, na prefeitura, que tinha um regime próprio de previdência.
você pode trazer esse período para o INSS para aumentar o seu tempo de contribuição, né? Ou ainda, se você morou um tempo no exterior em um país que o Brasil tem acordo de previdência, você pode pegar um tempinho do que você trabalhou fora para trazer para se aposentar para o Brasil. Daí é lógico, né, que tem que analisar o acordo de previdência. Se você pode trazer, para qual regra você pode trazer, geralmente os acordos prevêem que esse tempo de contribuição do exterior ele pode ser utilizado só para aposentadoria por idade, né? Geralmente, mas depende muito do acordo, é muito específico, né? Então vejam que existem várias formas de aumentar o seu tempo de contribuição. E, pessoal, não é o INSS que vai contar isso para vocês, né? Não pensem que vocês vão fazer o pedido de aposentadoria e o INSS vai falar assim, opa, peraí, será que você não tem um PPP? Será que você não trabalhou no meio rural? Será que você não teve um período de serviço militar? O INSS não vai te perguntar isso. Ele vai analisar o que você apresentou e olhe lá, em alguns casos, e vai dar a resposta do teu benefício. Então, por isso, pessoal, que é tão importante contar com a ajuda de um profissional especializado em previdenciário. Alguém que realmente entenda da legislação, entenda das suas possibilidades, para que nenhum direito seu passe batido. Minha sugestão é, usem essa calculadora para vocês terem uma ideia da situação de vocês, mas no momento de se aposentar ou no momento de planejar a aposentadoria, que é o ideal, né? Planejar para não ter surpresa lá na frente, contem com a ajuda de um advogado especialista em previdenciário, que seja da confiança de vocês, porque isso torna tudo mais seguro, né? Ter ali o auxílio e evita com que vocês percam tempo com um pedido que não vai dar certo, percam, às vezes, dinheiro pagando contribuições altas que não vão ajudar em nada. Essa semana mesmo, olha, eu vou contar para vocês, essa semana mesmo eu atendi, conversei, na verdade, não foi um atendimento, eu conversei com uma colega que me passou a seguinte situação, que a mãe dela, ela estava pagando contribuição para o INSS, ela estava próxima de se aposentar, então ela resolveu pagar pelo teto. Só que quando ela foi entender a situação, se ela pagasse pelo teto, né, em comparação com pagar pelo salário mínimo, um número menor de contribuições que ela podia, ela ia gastar cerca de R$40.000 a mais e ela ia se aposentar com um benefício previsto de R$20 a mais. Então, assim, pagar R$40.000 a mais para ganhar R$20 a mais todos os meses... Ah, doutora, mas um dia ela vai recuperar. Vai, não é que ela não vai, mas olha só, se a gente pegar 40 mil e dividir por esses R$20, levariam 2.000 parcelas de aposentadoria, dividido por 13, 150 anos para valer a pena. Então eu pergunto, valeria a pena? Gente, não valeria, né? É mais do que a expectativa de vida, muito acima. E assim, isso seria contado a partir do momento que ela ia se aposentar. Então, é necessário contar com a ajuda de um profissional especializado. Quanto antes vocês fizerem esse planejamento, mais assertivas serão suas contribuições daqui para frente, né? Você evita de gastar dinheiro desnecessário com contribuição, porque o INSS vai aceitar. Se você entrar lá no site da Receita e gerar a guia, você vai pagar, o INSS vai aceitar. Ele não vai te falar que aquilo não te ajuda de nada, ele não vai te falar que você está pagando fora do prazo e que não vai ser considerado, ele não vai te falar nada, ele só vai receber essas contribuições. Então, por isso é tão importante ter esse plano, ter o auxílio de alguém que realmente vai ter a capacidade de ajudar vocês a garantir o que é de vocês por direito, que é a aposentadoria, que é o reflexo de uma vida inteira de trabalho. Então, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Suzy, bom dia. Batista Sebastião, bom dia. Rosemary, boa tarde, doutora. Posso utilizar tempo de trabalho voluntário não remunerado para aposentadoria por idade?
Nesses casos, tem que fazer contribuição como facultativa, né? Porque se não é remunerado e voluntário, seria um facultativo, mas você não pode hoje, né, ir lá e pagar esse período. Vamos imaginar que aconteceu alguns anos atrás, não pode, tá? Pagamento em atraso do facultativo tem que verificar se houve o primeiro recolhimento em dia e o atraso não pode ser maior do que 6 meses. Deixa eu ver aqui. Isilda, bom dia. Com 2 anos e pouco faltando para aposentar por idade, ainda posso contribuir com mais para aumentar minha aposentadoria? Isilda, tem que fazer um planejamento, tá? Tem que fazer um planejamento previdenciário para ver se vale a pena e se você vai ter retorno. Olha o caso que eu comentei aqui, né? A segurada achava que se ela pagasse pelo teto ia adiantar muito, ia aumentar R$20 só. Né, 40 mil de diferença, porque pagar pelo teto, a gente está falando de R$ 1.417,40 por mês, todos os meses. Então, é um valor significativo, é muito rápido para esse valor se tornar, né, um montante bem grande que poderia estar fazendo a diferença no teu dia a dia. Então, faça um planejamento. Se você cogita pagar mais, minha sugestão, pega esse dinheiro, investe em um planejamento previdenciário com uma advogada da sua confiança, para daí depois tomar a decisão do que você vai fazer. Vamos ver aqui. José, bom dia, doutora. Você poderia me orientar? Tenho 32 anos de contribuição e 54 de idade. Trabalho como motorista de carreta toda a vida. Trabalhei nesse ramo. Será que me aposento? Meu nome é José Arnaldo Araújo, por favor. José, aposentar, você aposenta, né? Você tem, se não por tempo de contribuição, por idade você aposenta, mas pode ser que você se aposente especial. Aí tem que entender, porque assim, você foi motorista de carreta, tem que analisar as condições de trabalho, como que foi, né? Sugiro assim, sem sombra de dúvidas, que faça um planejamento. Por quê? O planejamento não é só calcular. O planejamento envolve toda essa análise da documentação que você precisa, o que você precisa comprovar, né? Se você vai ter que buscar ali um PPP ou um laudo junto aos empregadores, tudo isso tem que ser entendido. Mas aposentar você vai, mas não se contente com só aposentar. Busque a melhor aposentadoria possível, porque é para o resto da sua vida. E isso é com planejamento. Deixa eu ver aqui. Robenilda. Bom dia, doutora. Eu pago a previdência como facultativo dona de casa. Mas agora, em janeiro, fiquei viúva e passei a receber pensão. Já pago há 14 anos. Vou ter que contribuir até os 62? Robenilda, não precisa até os 62, tá? O que acontece? Para a mulher se aposentar, ela vai precisar de pelo menos 15 anos de contribuição. A partir do momento em que você pagou os 15, você pode só fazer umas contribuições espaçadas, né? No caso do facultativo, uma a cada 6 meses, para manter sua qualidade de segurada. Porque aí, se você precisa de algum benefício, você consegue. Ou se algo acontece com você, algum dependente seu pode receber ali, eventualmente, uma pensão, né? Porque essa pensão que você recebe não se transmite para os seus dependentes. Ela já veio para você. Agora, se você tem algum filho menor de 21 ou maior de 21 com invalidez, deficiência, só vai poder receber se você tiver a qualidade de segurado na data ali do falecimento, tá? Então, passe pelo menos por uma consulta, até para entender, Robenilda, com quanto pagar. Por quê, né? Hoje você paga como facultativa de baixa renda, então provavelmente vai se aposentar aí com um salário mínimo, então não vai ter impacto no valor da pensão. Por quê? Quando você recebe uma aposentadoria e uma pensão, né, se houver benefícios maiores do que um salário mínimo, você vai receber o de maior valor integral e o menor você vai ter uma redução. Então, teria que entender o valor da sua pensão e qual é a projeção da sua aposentadoria, né? Porque às vezes você vai pensar, não, talvez eu vou aumentar um pouquinho para melhorar e no fim das contas, por causa da pensão, vai reduzir, tá? Então, passe pelo menos por uma consulta com advogado. Márcio, bom dia. João Batista, doutora, eu sou aposentado por invalidez. Será que tenho direito de aposentar por idade?
João, tem que verificar se você tem o tempo mínimo e se você já completou a idade, tá? É uma possibilidade sim. Tem segurados que fazem o quê? Estão recebendo aposentadoria por invalidez, mas vão e fazem um pedido de alta. Pede alta, faz uma contribuição e daí vai lá e se aposenta por idade. Porque, querendo ou não, a aposentadoria por idade ela é mais segura, né? A aposentadoria por invalidez ela pode ser cortada. Tem alguns casos que não, mas na maioria ela pode ser cortada. Por idade não vai ser cortada. Deixa eu ver. Rosemary, a revisão da vida toda é só para quem já se aposentou ou também quem vai se aposentar por idade? Como solicitar? Rosemary, revisão da vida toda ela é aplicável às regras de aposentadoria anteriores à reforma. Então, pode ser que uma pessoa ainda não se aposentou e tenha direito, mas para isso ela tinha que ter o que a gente chama de direito adquirido. Então, ela tinha que ter fechado os requisitos até a reforma para alguma aposentadoria, não pediu e só agora que vai solicitar. Para fazer o pedido, o ideal mesmo é fazer o pedido ali direto na justiça, né? Porque, sendo a decisão do STF favorável, é na via judicial que os segurados vão conseguir essa revisão. Maristela, tenho 22 anos de contribuição, 50 anos e estou há 8 sem contribuir. Quanto tempo preciso contribuir e qual o valor ideal? Maristela, isso é um planejamento, tá? Tem que fazer o planejamento para fazer os cálculos. Leonardo, tenho 17 anos de insalubre e 10 anos normal. Com 47 para fazer pedido? Tem que analisar, tá, Leonardo? Deixa eu ver aqui. Não sei se eu entendi muito bem, mas se você tem aí 10 anos e 17 de insalubridade, você não fecha, né, os 35 anos, porque se aposenta com 25 anos se você tiver os 25 anos de atividade especial. E ainda, se você não fechou até a reforma, agora você precisa de uma pontuação que ela é de 86 pontos. Então, teria que fazer um planejamento para entender quando você pode se aposentar. Mas eu acredito que vai demorar um pouquinho porque você é jovem. E agora as aposentadorias todas tendem a ser possíveis com um pouco mais de idade. Tânia, uma dúvida. Um homem, em novembro de 2019, perante o INSS, contava com 31,7 anos de contribuição. Hoje, aos 62, descobre que uma empresa deixou de recolher contribuição de 76 a 80. Como ficaria? Parabéns, doutora, pelo ótimo trabalho, muito esclarecedor. Sucesso. Obrigada. Tânia, olha só. Primeiro, a gente tem que entender qual era a situação dele nesse trabalho. Ele era um empresário? Porque se ele era um empresário, aí é uma situação, né? Aí, se não houve recolhimento, ele teria que fazer um recolhimento em atraso. Agora, digamos que ele era um trabalhador empregado, ele tem ali o registro em carteira, ele tem os documentos, ele só vai ter que comprovar para o INSS que ele trabalhou registrado. É muito comum, tá? Períodos assim antigos, né, de 76 a 80 ou da década de 80, de não aparecer no CNIS. Mas se o segurado tem a carteira de trabalho, que ela está legível, não está rasurada, ele vai conseguir reconhecer esse tempo de atividade. Deixa eu ver aqui. Mais alguma? Augusto. Bom dia, tenho direito à aposentadoria pela lei antiga, esta em recurso primeira instância desde 2019. Continuei pagando para também ter direito à nova lei do pedágio. Pergunto, se receber pela lei nova, vou perder o direito ao pedido da lei antiga? Augusto, é que assim, você vai ter que escolher uma aposentadoria. Daí você tem que ver qual delas é mais vantajosa, se vale mais a pena esperar essa de 2019 por causa do valor e dos atrasados, ou se é melhor você não ficar com essa e fazer um novo pedido. É fazer um planejamento, na verdade, tá? Tem que fazer. Porque se aposentar, porque você não vai conseguir receber em dobro, tá? Não sei se exatamente essa é a sua dúvida, mas você não vai conseguir receber em dobro. Então, você vai ter que optar pela mais vantajosa.
Deixa eu ver aqui. Rosana, boa tarde, doutora. Eu trabalhei na recepção de hospital. Eu recebia 20% de insalubridade. Tenho direito à conversão de tempo? Tem direito se você comprovar no previdenciário que existia essa exposição aos agentes biológicos, né, no ambiente hospitalar. Mas tem que comprovar. O fato de receber o adicional de insalubridade enquanto você trabalha não é a única forma, né? Não, só isso não basta para que para aposentadoria esse tempo seja considerado como especial. Então vai precisar de PPP, vai precisar talvez de um laudo da empresa, né? Teria que analisar um pouquinho melhor a situação. Josimar, boa tarde. Como fica para quem tem 2 empregos? Josimar, nesse caso é o que a gente chama de vínculos concomitantes. O vínculo, ele não vai ser contado em dobro, né? Porque o tempo, ele é um só. Mas os seus salários, eles vão poder ser somados. Claro que respeitando, né, o limite máximo de contribuição do INSS, que é o teto, de R$ 7.087,22. Mas você vai poder somar salários, mas tempo, você não vai... o tempo você não vai duplicar, né? Trabalhou, por exemplo, em janeiro, teve 2 vínculos, só vai contar como mês de janeiro. Deixa eu ver aqui mais alguma. Deixa eu ver aqui. Adailton, doutora, eu converti o meu tempo de especial para o tempo de contribuição em 2019 antes da reforma da Previdência. Seria mais vantagem do que o tempo de especial? Adailton, teria que analisar o seu processo, tá? Veja só, aqui a gente está diante de um pedido que você fez de conversão. Provavelmente, se você converteu, é porque você não tinha o tempo necessário para se aposentar pela especial, né? E nem sempre significa que quando você converte, o valor ele vai ser menor. Às vezes você vai aumentar tanto o teu tempo que você vai fechar uma aposentadoria por pontos, né? Que antes da reforma não tinha redutor, ou você vai ter um fator previdenciário maior do que um. Então, só o fato de ter convertido e de se aposentado por tempo não significa que era menor, mas teria que analisar o processo. Deixa eu ver aqui. Para terminar aqui da Maria. Trabalhei de 82 a 89 em um banco estadual. De 90 para cá, meus salários diminuíram. Me aposentei em 2013 e só recebo um salário. Terei direito à revisão da vida toda? Maria, pode ter, tá? Pode ter. Então, assim, você se aposentou pela regra antiga e você tinha salários antes de julho de 94. Então, opa, né? E você disse ainda que recebia bem, você era bancária. Então, a gente já tende a entender que a revisão da vida toda pode te beneficiar. Mas a revisão da vida toda, primeiro, ela tem um prazo de 10 anos, né? Então, assim, tem que ver quando você recebeu o primeiro benefício, mas se você se aposentou em 2013, tá perto de completar os 10 anos, tá? Que é o prazo máximo para entrar com o pedido. E para conseguir receber, se a decisão for favorável, você precisa ter feito o pedido, né? Não vai ser aplicado de forma automática a todas as aposentadorias essa revisão. Você precisa entrar com um pedido. Então, minha sugestão, procura um advogado especialista para analisar o seu caso, até para fazer levantamento de documentação. É muito comum, né? Olha só, ainda que de 82 aparece no CNIS, mas pode ser que não estejam aparecendo os seus salários todo no CNIS. Aí você vai ter que buscar documento, talvez pedir microficha no INSS, né? Buscar ali relação dos seus salários. Então, procure um advogado quanto antes para analisar, entender se a revisão da vida toda pode te beneficiar ou não. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. A nossa live de hoje. Agradeço muito a participação de todos, né, que interagiram aqui com a gente. Se vocês tiverem sugestões de temas, mandem aqui pra gente nos comentários, né? Deixem aí sugestões. Também não deixem de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para que vocês sempre recebam
as notificações de que temos novos conteúdos e para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Hoje nós já temos aqui 427 mil pessoas inscritas e o nosso objetivo é que cada vez mais pessoas saibam dos seus direitos e das suas possibilidades. E para quem está aqui acompanhando agora, eu vou colocar uma série de enquetes lá no Instagram para ver quem entendeu, né, sobre o tempo de contribuição, o que a gente pode, o que a gente não pode. Eu quero ver todo mundo lá participando. Então, agradeço a companhia de vocês e desejo um ótimo final de semana.